Fala pessoal, bem-vindos a mais um tutorial de Unreal Engine 5. Você acha que seu jogo está precisando de um toque mais imersivo? Talvez o que esteja faltando é adicionar um efeito de câmera shake. Sabe quando tem algum impacto, uma bomba explode ou até mesmo acontece um terremoto? Essas são as situações perfeitas para você aplicar o efeito que eu vou te mostrar nesse vídeo. E é muito mais simples do que você imagina. Então vamos lá? Bom gente, então eu tô aqui com a engine aberta. Eu vou criar aqui uma Blueprint Class. Aqui em All Classes a gente procura por Camera Shake. A gente escolhe esse aqui, olha, Camera Shake Base. Vamos botar o nome de CS underline Impact. Vamos abrir. Aqui do lado, em Root Shake Pattern, a gente vai escolher a opção Perlin Noise Camera Shake Pattern. E vamos abrir primeiro essa opção aqui de Timing. Bom, primeiro a gente tem a duração, que no caso aqui por default está como 1 segundo, ou seja, o nosso tremor vai durar 1 segundo. Blending Time é quanto que vai suavizar o início desse tremor, e Blend Out Time é como que vai suavizar o final desse tremor, tá? Então, como a gente vai fazer aqui um impacto, é importante deixar essa duração bem rápida. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma bola e essa bola vai cair no chão. Assim que essa bola cair no chão, vai dar uma tremidinha, tá? Esse efeito ele precisa ser bem rápido, então 1 segundo é muito grande. Então vou botar aqui 0.3, Blending Time eu vou botar 0.1, Blend Out Time eu vou deixar 0.2 mesmo, tá? Se eu fosse fazer um terremoto, por exemplo, aí eu botava aqui, sei lá, 10 segundos do negócio tremendo. Só que assim, é importante você se atentar a esses números também e a intensidade também do tremor que você vai fazer para você não causar desconforto no jogador, tá? Porque esses efeitos, eles podem ficar fortes demais e causar enjoo, náusea em quem tá jogando o jogo. Bom, as outras opções que a gente tem aqui é o Location e o Rotation. Esse FOV aqui não vai ser importante pra gente. Bom, Location, aqui a gente tem o Amplitude Multiplier e o Frequency Multiplier. O Amplitude Multiplier é o valor no espaço que a câmera vai deslocar. Por exemplo, sei lá, 10 centímetros para um lado e depois volta. E a frequência é quantas vezes ela vai fazer esse deslocamento, entendeu? E você consegue colocar valor diferente para cada eixo, para o X, para o Y e para o Z, entendeu? Então eu vou colocar aqui para o X, para o Y e para o Z de 10, sei lá, vou botar 500 no X, vou botar 10 aqui também na amplitude e 300 no Y, 10 e 300 no Z. Ou seja, eu vou botar uma amplitude de 10 e a frequência vai ser uma frequência maior no X do que no Y e no Z. Beleza? Então, por enquanto, vamos deixar isso aqui assim preparadinho e vamos para outra parte. Eu vou criar outra blueprint, que herda de Hector. Eu vou botar o nome de BP Ball e vamos abrir. Aqui eu vou adicionar uma esfera e vou deixar esse nome mesmo. Aí eu vou vir aqui no Event Graph, vou deletar esses caras aqui, vou escolher minha esfera e vou pegar esse evento aqui, On Component Hit. Eu esqueci de fazer uma coisa. Vamos voltar aqui no Viewport e vamos procurar por aqui na esfera. Aqui ó, Simulate Physics. Vamos ativar isso. Vamos ativar a massa também. Vamos colocar uma massa no valor bem alto, tá? Vamos compilar. E vamos colocar essa bola aqui. Vou botar na altura de 1000 no eixo Z. Vamos dar play. Beleza. É mais ou menos isso que a gente quer. Só que, repara só. Quando ela cai, ela quica, né? Então ela bate no chão mais de uma vez. Vou colocar aqui uma variável. Vou botar o nome de bFaked. Porque como ela quica e ela bate no chão mais de uma vez, eu não quero ativar o tremor mais de uma vez. Eu só quero que trema na primeira vez, entende? Então eu vou criar essa variável aqui. Aí eu vou pegar ela aqui, get, e vou fazer um branch. E se ela já tremeu, eu não vou fazer nada. Então a gente vai seguir aqui do false. E aí a gente vai procurar essa função aqui, olha, Play Road Camera Shake. O que essa função aqui tem? Ela vai ter aqui o shake, que é a classe que a gente criou anteriormente. Então vamos selecionar aqui CS Impact. O que é esse epicentro? É o local onde ela vai tremer.
entendeu? Por exemplo, se a gente colocar o player como epicentro, vai tudo tremer em volta da gente. Agora, no caso da bola, a gente quer que trema bem aonde a bola vai cair, é onde faz sentido. Então vamos pegar a nossa esfera e vamos procurar por location. E a gente vai criar o get road location. É importante ser o road location e não relative location. Agora a gente tem esse inner radius e outer radius. Tá, imagina uma pizza, beleza? E aí imagina agora a borda da pizza. Então, essa borda dessa pizza, ela é grossa, não é? Essa inner radius é a parte de dentro dessa borda da pizza. E o outer radius é a parte de fora dessa borda da pizza. Então a diferença do inner radius para outer radius é a borda inteira da pizza. Vamos colocar aqui esse inner radius como 0 e outer radius como, sei lá, 800. Isso significa o quê? Que a pizza, ela é inteira a borda, entende? Tipo, não tem pizza, é tudo borda. Agora vamos colocar aqui tipo 700 de tamanho, né? E 100 é a grossura da borda dela, beleza? Só que nesse caso, para que serve o inner radius? Para falar que do ponto 0 até o ponto 700 não vai ter câmera shake. E o outer radius serve para quê? Para falar que esse é o máximo de distância que o câmera shake vai ativar. Ou seja, do ponto 0 até o ponto 700 não vai tremer, do 700 até o 800 vai tremer e depois do 800 não vai tremer, entendeu? Bom, pro nosso caso da bola, a gente quer que vá tremer tudo até a distância de 800. Então vou deixar o inner radius como 0 e o outer radius como 800, beleza? Bom, sobre fall off e orient shake towards epicenter, eles não vão fazer muita diferença pra gente, então eu não vou entrar muito a fundo nesses dois parâmetros. Ah, e agora vamos setar o nosso bshaked como true. Vamos compilar tudo, que aí ele só vai tremer uma vez, né? E vamos testar. E não aconteceu nada. Vamos ver por quê. Ah tá, o valor do outer radius aqui que eu botei um valor baixo. Eu vou botar 8000. Vamos testar de novo. E beleza, agora ele tremeu, vocês viram? Vou voltar aqui no nosso CS Impact pra gente testar outros valores, tá? Bom, primeiro eu vou botar uma duração alta aqui, pra gente conseguir ver melhor. Vou botar 1 segundo, vamos dar outro play. E agora deu pra ver bastante, né? Vou mexer aqui um pouco no rotation também. Vamos botar aqui uma amplitude de, sei lá, 100. Vamos botar aqui também uma frequência de 100 também, pra vocês verem mais ou menos o efeito que dá. Viu? Tudo bem, eu botei valores bem exagerados, né? Não é pra botar valores tão altos assim. E, gente, é isso. É simples assim. Esse tutorial foi bem... É bem curtinho, é bem simplesinho. Mas espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários, tá? E até a próxima.